JBL Quantum 100. Esse headset gamer aqui custa em volta de R$150 e nesse vídeo nós vamos conferir se vale a pena você comprar ele. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve aí no canal, vai ter link para adquirir ele aqui embaixo e roda a vinheta. Sem demora, né? Vamos conhecer esse headset aqui. Eu já tinha comprado o Quantum 300 e passei para o Felipe. Depois eu vou fazer um comparativo entre o Quantum 100 e o Quantum 300, tá? Então deixa o like e não se esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder quando esse vídeo sair, tá? A versão aqui que eu tenho é a versão mais básica, né? A JBL ela tem o Quantum 100, o 200 e o 300. Essa versão aqui é compatível com computador, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, celulares, Macs e realidade virtual. Então nós temos aí até mesmo o certificado do Discord, para você que utiliza o Discord aí no computador ou no celular também, você vai conseguir utilizar aí, digamos que de uma maneira melhor, segundo a JBL. Aqui nós temos o design do fone, né? Aqui do lado nós temos algumas outras informações sobre a faixa de áudio dele, né? Que ele consegue te atender. Temos também aqui algumas outras informações como super leve e construção durável. Temos aqui 40 mm de driver, compatível com todas as plataformas, e temos aqui um microfone destacável, segundo o que está escrito. É compatível com Skype, Discord, TeamSpeak e também tem entrada 3,5 mm. Provavelmente é uma entrada P3, acredito eu, né? Então vamos abrir ele aqui, vamos ver como... Dentro da caixa só tem isso, não tem mais nada. Aqui nós vamos ter o fone, né, que está meio escondidinho aqui, ó, dentro de um plástico. Temos aqui o microfone com manual de instruções. Vamos dar uma olhadinha aqui no fone então, né? O Felipe tá curioso ali, ó, tá olhando, quer saber se é melhor que o Quantum 300 dele. Quase chorando já. É menor que o 300, eu acho, né? Deixa eu abrir aqui, vamos ver, vamos pegar o microfone aqui também. Ó, galera, o microfone ele já vem separadinho, né? Ele é um microfone maleável, bem maleável, olha que legal. Você vai conseguir deixar ele do jeitinho que você quiser. E tem a entrada aqui banhada a ouro, isso é legal, tá? O fone tá aí, galera, ó, dá uma olhada, ó. Ele tem aqui as nomenclaturas left and right. As espumas são espumas macias e de uma cor cinza mais claro que o fone. Aqui na câmera frontal acho que vocês conseguem ver um pouco melhor, né? Ele tem uma espuma mais cinzentada. Aqui na parte de cima nós temos uma espuminha transpirável, né? Que ela tem uns furinhos aparentemente. Aparentemente, né? Não sei se é uns furos, mas acredito que seja. Temos um bom jogo aqui para encaixar na sua cabeça, ó. E temos também aqui uma haste totalmente em plástico. Essa haste em plástico aqui que me deixa um pouco com o pé atrás. A sua é do 300 em plástico, essa haste aqui? É reforçada. Então, ela é mais reforçada que o normal, galera. O do 300 também é em plástico, o Felipe tá dando uma olhada nele ali. Depois eu vou fazer um vídeo comparando certinho, mas ela tem as numerações aqui, ó. 1, 2, 3, para você deixar os dois lados iguaizinhos, tá? Aqui atrás a gente consegue ver o fio passando. Laranja, muito bonitinho. Aqui nós temos a logo da JBL, que é bonita também, né? Temos alguns botões aqui na parte de trás, ó. Um mute de microfone, que é interessante. A gente clica aqui e a gente muta o microfone. E um scroll para volume mais e menos. É um scroll que tem aí uma tatibilidade muito boa, né? Ó, por R$150 tem uma qualidade bacana. A única coisa que eu achei um pouco fina foi essa haste aqui, ó. Essa haste aqui ela é um pouquinho fina demais. Mas ela, em conjunto aqui, os dois, talvez não dá problema tão fácil. Na parte de cima nós temos também a nomenclatura JBL. E o cabo é um cabo trançado, né? Então você não vai ter problema aí com rompimento. É um cabo um pouco mais resistente. Deixa eu só tirar isso aqui que ele veio meio emendado aqui, né? Aí, ó. Nós temos aqui um cabo pequeno. Ele é um cabo de 1,5 m. Para quem for utilizar no computador, talvez vai ser um cabo pequeno. Você vai ter que comprar aí um
Extensor, ó, consigo mostrar na câmera o tamanho do cabo inteiro. Ele é bem menor do que o do Quantum 300. Temos aqui a pontinha 3,5 mm, como eu tinha mencionado com vocês. Ela é P3, né, ela, do microfone e fone ao mesmo tempo. E ela é dobradinha aí, ó, bem bonitinha. E é personalizado também. Vou colocar na cabeça aqui pra gente dar uma olhada no conforto. Deixa eu só encaixar o microfone antes, pra gente conferir aqui, ó. O microfone, ele aparentemente não tem um lado certo, é qualquer um dos dois lados que você encaixar ele vai funcionar. Tem um lado certo assim, ó. Se eu encaixar assim, ó, ele não vai, tem que ser do outro lado, ele vai mais facinho, então é só conferir aí. Vamos colocar aqui pra gente ver. Cara, ele isola muito bem o som. Encaixa muito bem na orelha. Ele dá a volta certinho na orelha. E tem um isolamento muito bacana. As espumas, elas não são assim super macias, mas elas têm uma consistência que mostra que o fone fica super firme na sua cabeça. Ele não aperta muito e você não consegue ouvir muito o que está fora de você. E eu que esqueci de ligar o gravador aqui. Bebê. Ainda bem que tem esse aqui, né, de backup. Vai usar esse daqui de backup. Galera, eu tinha esquecido de ligar o gravador. Tava com o microfone de backup, que é esse microfoninho aqui em cima. Mas agora vocês estão ouvindo a lapela já aqui. Ó, em relação ao fio, é o único ponto negativo se você for usar num computador. Se você for usar no Nintendo Switch, no PlayStation, que liga no controle, tranquilo. Se não, recomendo você comprar aí um adaptadorzinho, um extensor, para você poder usar no computador, tá? Vamos colocar ele aqui agora no computador pra gente dar uma olhada. E ó, pra vocês terem uma olhada como que ele fica, ó, o Felipe vai dar um zoom aí, pra vocês verem como ele fica na cabeça e o lado do microfone. Ele não tem LED, então ele não te dá mais FPS dentro do game, tá, galera? Vamos abrir aqui o Spotify pra gente dar uma conferida. Lembrando que se você for usar no computador, a qualidade sonora pode mudar do que a que eu tô ouvindo aqui. Aqui eu tô usando um MacBook para estar testando. Se você tiver uma placa-mãe que não tem uma placa de som tão boa, o som pode ficar um pouco menor. Então o que eu aconselho é você testar, digamos, num computador bacana ou no videogame, que vai te entregar a qualidade legal, tá? Cara, eu acho que não perde nada pro 300 não, cara. Também acho. Ele tem os drivers um pouco menores, né? 40 para 50, né? Mas mesmo assim. Dá pra ouvir bem o som daí? Então ele não isola muito, né? Ele sai, o som sai. Ele sai, mas sai não muito, entendeu? Caraca, Felipe. Eu acho que é o melhor custo-benefício, cara. 140 conto, frete grátis na Amazon. Puta que parola, mano. Se o som for que nem esse aqui. Fortrek H2 já era de custo-benefício. Ele tá 120 o Fortrek H2. Esse aqui tá 140, mano. E é JBL, né? Você olha para a marca, assim, esse aqui consegue te entregar ali uma qualidade de construção bacana, som. E o design eu acho mais bonito que o da Fortrek. Porra, mano. Você é louco, Milão. Então, galera, eu acho que nós temos o novo melhor custo-benefício em headsets gamers aí no canal, hein? JBL Quantum 100, galera. A gente testou aqui e praticamente a qualidade de som dele é assim, uma das melhores nessa faixa de preço que a gente já testou. Até o momento, um dos melhores que a gente testou em custo-benefício aqui era o Fortrek H2 da Fortrek. E tinha uma qualidade bacana, construção legal e um som bacana. Só que por R$140, um JBL com uma qualidade sonora assim, uma construção bacana, ele se torna o melhor custo-benefício hoje, na minha opinião. Claro, se você quiser LED, aí é outros 500, tá? Esse fone não vai te entregar LED, mas a qualidade sonora ele vai te entregar. Tem muitos graves, bons médios e agudos. Você não vai sentir falta de ouvir uma música bacana. Na hora de jogar, a percepção é muito boa e você vai ter um JBL em mãos, né? A pessoa olha, ela já conhece a marca e já sabe o que é. O único ponto negativo para mim é esse cabo pequeno, mas aí é uma característica desse fone. Por enquanto é isso, eu vou testar ainda o microfone, mas se você preza por um cabo maior, é só você comprar um adaptador de 1,5 m a mais, você vai ter aí para utilizar no computador tranquilamente. Se a entrada do seu computador for na frente, tranquilo, você não vai ter problema com esse tamanho de cabo. Mas é uma característica porque ele é feito para utilizar em todas as plataformas. Então você imagina um cabo de 3 metros
para você utilizar ele no controle do Play 4. Ia ficar um monte de cabo largado ali no chão e ia atrapalhar bastante. As earpads são bem confortáveis, são bem macias, ele isola muito bem o som e tem um encaixe muito bacana. A melhor jogada eu acho que foi essa retirada de microfone aqui, porque muitos fones nessa faixa de preço, eles vêm com microfones que não são removíveis. E a gente tem que fazer o quê? Tem que dobrar ele assim, ó. Ele vai ficar parecendo uma salsicha pendurada do lado da sua cara. Então aí ele ficaria assim. Mas não, a JBL colocou aqui um microfone que pode ser removível. Isso é muito bom. Ele custando R$140 hoje, é difícil eu recomendar outro nessa faixa de preço que tenha uma qualidade sonora melhor, tá? Na minha opinião, a construção está muito bacana. Faltou aqui uma haste de ferro, como eu falei, mas nessa faixa de preço, por ela ser uma haste um pouco mais grossa do que a gente está acostumado a ver, não tem problema nenhum. Tem uns fones que a gente pega, a gente faz assim, ó, isso aqui já enverga, parece que vai quebrar. Então, se quiser comprar ele, recomendo fortemente, vai fundo, tá? Mas antes de comprar, vamos testar o microfone, né? Eu já quase fui finalizando o vídeo sem testar o microfone. Deixa eu colocar aqui na cabeça e colocar para gravar aqui, peraí. Então vamos lá, galera, já está gravando. 1, 2, 3. E essa é a qualidade sonora do microfone do Quantum 100. Se você for jogar aí, você vai ter essa qualidade sonora. Por ele ter digamos, um certificado da Discord, eu acredito que a qualidade sonora seja boa. Comenta aí embaixo o que você acha. Você acha que a qualidade está dentro dos padrões? O que você acha? Se a qualidade de som for bacana em relação ao microfone e todas as informações que eu te falei aqui nesse vídeo for bacana também, você quiser comprar ele, ó, vai sem medo. O fone é sensacional pelo preço. Eu acho que poucas marcas conseguem entregar uma qualidade desse nível por esse preço com um design bacana como esse aqui, tá bom? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Esse daqui é o JBL Quantum 100. O melhor custo-benefício até agora que nós testamos aqui no canal e que, na minha opinião, pelo tanto de fone que a gente testou, tá entre um dos melhores, viu? Pode ir fundo, sem medo nenhum. Deixa o like, se inscreve embaixo, tem link para comprar ele aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.